7, nós vamos ver a primeira perseguição de fato da igreja, né? Nós vamos ver Paulo no final do capítulo 6. Na verdade, no final do capítulo 7, Paulo já começa, né, a aparecer e perseguir a igreja de Cristo. E por causa dessa perseguição, né, que teve origem com o discurso de Estevão, com a disputa que Estevão teve, né, entre os judeus helenistas, as sinagogas, o Espírito Santo usando Estevão vai fazer um extenso discurso falando sobre a história daquele povo, mostrando que, na verdade, a história daquele povo testemunha contra eles mesmos. É a história daquele povo que mostra, né, que os seus antepassados, que perseguiram os apóstolos, né, os profetas, que mataram esses profetas. O profeta era aquele que era enviado por Deus. Então é a própria história daquele povo que vai depor contra eles. E por causa disso, aqueles líderes vão se enfurecer, né? Diz a Bíblia que eles rangem os dentes, eles começam a ficar enfurecidos e vão matar Estevão apedrejado. E Estevão, que era um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja, ele vai ser o primeiro mártir da igreja, né? Primeiro a morrer depois de Cristo, como testemunha desse evangelho. E ele morre apedrejado. E diz o versículo 58 que as testemunhas vão depositar as suas capas. Por que eles tiram as capas? Porque a capa atrapalha na execução do apedrejamento. Então eles tiram as capas e depositam aos pés de um jovem, nessa época ainda conhecido como Saulo. Vamos ver, como Saulo, né? Que mais tarde nós vamos conhecê-lo como o apóstolo Paulo, da cidade de Tarso, na Cilícia. Então é aqui a primeira vez que Saulo vai aparecer na história bíblica. E aí, Estevão é apedrejado, o Senhor o recebe em pé, né? Ele vai ter uma visão de Jesus em pé à direita de Deus, à destra de Deus. Vamos ver. E aí diz que Paulo então consente na morte daquele homem e começa uma grande perseguição. Em outras passagens, né, que ele vai relatar a sua conversão, nós vemos Paulo falando o que ele fazia. Ele entrava, ele assolava, né, o povo de Deus, ele entrava nas casas, ele entrava nas sinagogas, pegava aqueles que se diziam, né, cristãos, que nessa época ainda não eram chamados de cristãos, eram chamados os do caminho ou os da seita do Nazareno, eram conhecidos assim naquela época, nesse ainda primeiro momento. E Paulo vai com toda a fúria, né, com toda força, pegar aqueles cristãos, forçá-los a blasfemar, a apedrejar, e ele vai dizer lá, ele vai relatar ainda lá na frente do livro de Atos, que ele, toda vez que era julgado um cristão, ele dava seu voto a favor da morte daquele cristão. Então nós vemos que a perseguição vai ser grande, mas a perseguição ela vai se restringir, de acordo, né, com a opinião da maioria dos estudiosos, ela vai se restringir a um grupo, porque nós vemos que os cristãos eles estão dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, mas ficam ainda em Jerusalém os apóstolos. Então acredita-se que os apóstolos não ficaram ali sozinhos, né? A perseguição ela vai ser instaurada primeiramente contra os judeus helenistas. E aí nós vemos Filipe. Filipe então vai fazer a primeira viagem missionária que se tem notícia no livro de Atos. Embora Paulo tenha sido mais famoso, né? Mas Filipe também vai fazer viagens missionárias. Diácono Filipe, aqui não Filipe o apóstolo, Filipe o diácono. Ele vai começar então a primeira viagem missionária, cumprindo aquele propósito, aquele plano de Jesus Cristo. Lembra disso? Mateus 28. Jerusalém, Judéia, né? Samaria, até o quê? Os confins da terra. Confins da terra naquele período, entenda-se, era o domínio do Império Romano, né? Era toda a extensão do Império Romano. E é o que vai se cumprir. E é o desenho do livro de Atos. O livro de Atos ele vai traçar
cumprimento, né, mostrar o cumprimento desse plano, dessa ordem de Cristo. Primeiro Jerusalém, depois a Judéia, Samaria, né, e vai se estendendo até os confins da terra. É o que acontece aqui. Então nós vemos Filipe, por causa dessa perseguição, e lembre-se que Filipe era um diácono helenista, um judeu helenista, era um grego, né, de origem judaica, mas que falava grego, que pensava, né, e tinha mais contato com os gregos do que o judeu que morava, que vivia, que era criado aí na região da Palestina. Então Filipe vai ser também perseguido. Por isso, então, os estudiosos argumentam e entendem que essa perseguição inicial, ela acontece primeiramente aos judeus de fala grega, aos helenistas. Então, Filipe vai para a cidade de Samaria, né? Isso aqui eu só estou recapitulando porque nós já falamos isso na aula passada. Não sabe se a cidade mesmo de Samaria, que vai tomar o nome nessa época de Sebaste. Sebaste em grego significa excelso, sublime, ou a mesma coisa que Augusto em latim. Então, é uma cidade que vai ser reconstruída por Herodes, grande, e vai ser dedicada ao imperador. Por isso, ela vai se chamar Sebaste, em homenagem ao imperador. Não se sabe se de fato aquela cidade, né, de Samaria, que nós vimos aqui, que vai ganhar esse nome por causa de um monte, né, de um nome do dono daquele monte, chamado Semer, e ela vai se chamar Samaria. E Filipe vai, ou aquela cidade, ou aquela região, que também a região era conhecida como Samaria, vai pregar Jesus Cristo. E aí muitas pessoas vão se converter, né, e aí nós vemos Simão, que era feiticeiro, né? Ele trabalhava com artes mágicas, ele enganava aquelas pessoas, né? E as pessoas acreditavam nele, honravam aquele homem. E por causa disso, aquele homem, quando vê Filipe, ele aceita o evangelho, ele vai ser batizado, mas quando os apóstolos Pedro e João chegam a Samaria e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma proposta indecorosa a Pedro. Ele vai dizer, olha, eu vou te dar dinheiro para você me dar esse dom. Então Pedro vai falar com ele, ó, agora inferno você e o teu dinheiro, porque você ainda não se converteu. O fato é, você está pensando que as coisas de Deus se compram com dinheiro. E não é, na verdade, não é nada disso. E Pedro, então, vai dar uma oportunidade de arrependimento para aquele ponto. E aí, na sequência, nós vamos ver Filipe recebendo uma ordem de um anjo. E diz o versículo 26, e aqui a gente começa a nossa aula, né, a nossa aula de hoje. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Observem bem aqui, um anjo dá uma ordem a Filipe, né? E aí, por que um anjo? Por que um anjo vai dar uma ordem a Filipe? Porque essa ordem que esse anjo vai dar é uma ordem absurda para nós. É uma ordem que, humanamente pensando, ela vai ser absurda. Porque, vejam bem, Filipe está no meio de uma evangelização frutífera. Filipe está fazendo um trabalho de evangelização em Samaria que muitas pessoas estão aceitando o evangelho, muitas pessoas estão sendo batizadas, muitos milagres, muitas curas, e Deus vai falar para Filipe, olha, levanta, sai daí. Para nós seria uma ordem absurda. Talvez eu e você, se estivéssemos numa igreja, né, que a gente está trabalhando, frutificando, pessoas estão sendo abençoadas, se convertendo, e recebemos uma ordem de Deus, você iria questionar, será que essa ordem é realmente de Deus? Para que não houvesse esse questionamento, um anjo vai falar a Filipe. E não somente por isso, olha só a ordem que esse anjo vai trazer da parte de Deus para Filipe. Fala para ele, olha, levanta e vai para o lado do sul. Esse lado do sul aqui, essa expressão, ela também pode ser entendida como um meio-dia.
Porque a palavra sul, né, essa expressão para o lado sul em grego, ela pode ser traduzida também como a palavra meio-dia. Então olha só, vai pelo meio-dia ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Olha aqui Gaza. Gaza é uma região desértica. Essa cidade havia sido completamente destruída nos tempos dos Macabeus. Então, Deus está falando para Filipe sair de Samaria, de um lugar habitado, para ir lá para o deserto. Uma região que está deserta. O que um homem vai fazer no meio do deserto, no meio do nada? E olha só, mais absurdo ainda, se você traduzir isso pela expressão meio-dia. Vai para o deserto meio-dia. Quem é que vai estar andando no deserto meio-dia? Pense bem. No sol. Então, olha só a aparente irracionalidade daquela ordem divina. E é por isso que o anjo vem trazer essa ordem. Para que Filipe não tivesse dúvida do que estava lhe sendo ordenado. E aí eu pergunto a vocês, anjos ainda trazem mensagens hoje? Trazem. Mas vão trazer quando houver uma situação assim. Uma ordem aparentemente absurda. Ou então você vai enfrentar tamanha dificuldade no seu caminho que aquela ordem precisa ter sido enviada de uma maneira sobrenatural, para que você não tenha dúvidas de que Deus te mandou para aquele lugar. Entende? Então, anjo não vem trazer qualquer mensagem. Deus não vai mandar anjos para você e às vezes a gente quer, né? Ah, Senhor, manda um anjo para me dizer. Coisa que a gente já sabe que a gente tem que fazer. O Espírito Santo já falou com a gente, né? A gente já sabe lá no nosso íntimo que a gente tem que fazer. E aí a gente fica pedindo para Deus mandar anjo. Deus não vai mandar anjo nenhum. Ele vai falar, olha, de pau, levanta e faz o que você sabe que você já tem que fazer. Não precisa de anjo para te falar, né? Mas aqui nessa circunstância, acontece desta forma por causa de todo esse contexto. É um absurdo o cara sair de um lugar que ele está evangelizando, ganhando almas, pessoas estão se convertendo, na cabeça dele, ou talvez na minha cabeça, não, aqui eu estou sendo útil para a obra do Senhor. Mas Deus tinha um plano muito maior. E olha só, Deus tira ele do meio daquele povo, ganhando muitas almas, para levar lá no deserto, para ganhar uma alma só. Na nossa cabeça, poxa, né? No nosso modo racional de pensar, a gente vai achar que é um absurdo. Mas o plano de Deus é perfeito, né? E através daquela vida daquele homem, certamente aquele povo etíope, né? Que a gente vai ver que hoje é um país chamado Sudão, não é? A Etiópia, que nós conhecemos hoje. Mas através daquele homem, muitas almas serão alcançadas naquele país. Aquele homem certamente vai se tornar um missionário dentro do seu povo. E por causa então da irracionalidade desta ordem, né, aparentemente irracional, é que o anjo vai então falar a Filipe. E aí Filipe obedece imediatamente. Ele vai se levantar, né, vai sair da onde ele estava, provavelmente ainda em Samaria, e vai encontrar lá um homem. Então, Lucas vai dizer, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então, nós vemos aqui um homem, um eunuco. Na aula passada a gente chegou a falar sobre isso, né? Um eunuco, ele podia traduzir, essa palavra eunuco, ela pode traduzir duas circunstâncias, duas situações. Eunuco é aquele homem que vai ser castrado. Ou também ele pode designar um oficial, um alto oficial, porque eu não sei se foi Camille falou no ano passado, os eunucos, né, eles viviam nos palácios. E muitos eunucos eram colocados para cuidar das concubinas. Tinha que ser castrado, para não cair na tentação. Né? Então, o rei que não era bobo nem nada, colocava lá um eunuco. Mas o eunuco não significa só essa pessoa que vai cuidar das concubinas. Ele pode traduzir também um alto oficial, um oficial público, uma pessoa que ocupa um cargo público. Mordomo-mor de Candace. Candace, aqui nós explicamos também na
na aula passada, não é o nome da rainha dos etíopes. Ela, na verdade, é um título. Assim como nós falamos de Faraó, Faraó, quem é para nós? É o rei do Egito. Assim como nós falamos de César, quem é César? César é o imperador romano, né? Então, Candace, ela vai designar a rainha, né? O rei, a rainha, aqui no caso, daquele povo, dos etíopes. E por quê? Não havia um rei naquele lugar? Certamente aquela mulher tinha um filho, mas o filho era considerado o Deus Sol, o filho do Sol. Então ele era santo demais para cuidar dos assuntos administrativos. Então a rainha mãe, ela vai tomar para si essa responsabilidade administrativa. E esse homem aqui, esse eunuco, ele era o superintendente de todos os seus tesouros. Era um homem que ocupava um cargo de tamanha importância. Era um homem que era equivalente ao primeiro-ministro hoje, das finanças. Era um primeiro-ministro de finanças. Ele administrava os tesouros daquele reino. Era um homem de confiança dessa rainha. E diz a palavra que ele vai a Jerusalém para adorar. E aqui a gente levanta uma questão. Se ele era eunuco, vamos abrir lá, Deuteronômio 23, 1. Se ele era um eunuco, ele não poderia ser um prosélito. O que é um prosélito? Um prosélito é uma pessoa que é convertida ao judaísmo. Então, para um camarada se tornar prosélito, ou seja, para ele se converter ao judaísmo, ele tinha que se circuncidar. Porque todo homem judeu tem que ser circuncidado. Então, a marca do judaísmo era a circuncisão. Ele tinha que se purificar, tomar um banho de purificação, né? Equivalente ao nosso batismo hoje. Mas ele tinha que se circuncidar. Então, se o cara era eunuco, ele nunca poderia ser um prosélito. Mas ele era, no mínimo, um temente a Deus. O temente a Deus era uma pessoa que não se convertia, né, ao judaísmo totalmente. Não tomava para si a observância daqueles rituais judaicos, mas ele temia Deus, frequentava as sinagogas. E diz o texto que ele vai a Jerusalém para adorar. Quem abriu ele em Deuteronômio 23, 1, pode ler? Aquele a quem for entulhado os testículos ou cortado o membro não entrará na congregação do Senhor. Então, se ele era um eunuco no sentido, né, nesse sentido do termo, de ter sido castrado, né, ou ter sido cortado o seu membro viril, ele não poderia entrar na congregação do Senhor. Então, ele nunca poderia se tornar um prosélito, ele nunca poderia se converter ao judaísmo, né, rigorosamente. Mas Deus tinha um futuro para os eunucos. Olha aí, Isaías 56, 3 e 7. Pode abrir. E outro algo no Salmo, abre Salmo 68. Deixa eu ver se é 68 ou 6. Isaías 56, 3 ao 7. Para ver o que Deus tinha ainda preparado para os eunucos. Pode ler aí, quem achou, Isaías. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos. E por isso, não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado. Façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Até o 7. Até o 7. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo, para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar.
pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Está vendo? O desejo de Deus para os eunucos era isso, né? De dar um nome escrito em seu tempo, né? E aqui vai se cumprir essa passagem, né? Deus vai trazer aquele eunuco que era temente a ele, que vai a Jerusalém, que sai lá num país chamado Sudão hoje. O Sudão fica abaixo do Egito. Então ele vai sair daquele lugar ungido para adorar na cidade de Jerusalém. Provavelmente ele está indo a alguma festa, né? Festa judaica. Nós já falamos aqui sobre as festas. Haviam 3 festas que era obrigatório os judeus irem para a cidade de Jerusalém. Provavelmente numa dessas festas, aquele eunuco estava indo lá para adorar o Senhor. E naquele momento ele estava regressando, estava voltando, porque essa estrada que vai de Jerusalém, ela vai até Hebron, Gaza, vai descer para o Egito, para ir para aquela região da Etiópia. Ele estava voltando. E assentado no seu carro, aqui um carro de boi, provavelmente, né, puxado por bois, por causa da alta posição daquele homem, ele vai viajar num carro puxado por bois ou cavalos, e lia o profeta Isaías. Ele vai ler um bolo que continha um trecho das Escrituras, e essas Escrituras são identificadas como o livro do profeta Isaías. E agora o Espírito Santo vai dizer para Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. Porque também o Espírito Santo vai falar ali naquele momento. Porque era improvável que uma pessoa abordasse um viajante de uma situação superior a dele, né? Aquele viajante certamente não estava, deveria haver outros carros ali acompanhando, uma comitiva acompanhando aquele homem, porque era um homem importante. E o Espírito Santo vai dizer: olha, chega junto deste carro, aborda este carro para falar com ele. E Filipe vai correr ao lado daquele carro, por isso que ele consegue correr, né? Se fossem os nossos carros hoje, seria difícil que ele conseguisse acompanhar isso. Mas como era um carro puxado por boi, Filipe vai conseguir correr ao lado daquele carro e ouvir que aquele homem, talvez um escravo, né, lesse para ele o livro do profeta Isaías. E aí Filipe chega junto dele e fala assim: olha, você entende o que você está lendo? Vamos abrir lá em 2 Timóteo 2,15 para entender a importância do estudo, do ensino. Porque algumas pessoas acreditam que porque nós temos o Espírito Santo não é necessário mais estudar, não é necessário mais, né, vir à escola dominical. Eu tenho o Espírito Santo vai me ensinar tudo. Mas o Espírito Santo ele não foi dado para abolir a necessidade de um professor, nem muito menos abolir a necessidade do estudo. O Espírito Santo ele vai ser nos dado para fazer efetivo, para tornar efetivo tudo aquilo que aprendemos. Ele vai ser nos dado, o Espírito Santo, para nos ajudar a colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra. Porque senão, se não fosse assim, não haveria necessidade de mestres. Não é isso, gente? Haveria necessidade de Deus, né, chamar uns para mestres e doutores? Para quê? Não é isso? Se o Espírito Santo que habita em cada crente nos ensinasse todas as coisas, não precisaria de alguns ser chamados para mestres e para doutores. Jesus disse que todo escriba versado no reino dos céus, ele tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. E sabe o que são essas coisas velhas? São coisas que Deus já revelou a outras pessoas. São coisas que você vai estudar, né? São coisas que você vai aprender sobre a história. Isso são as coisas velhas, coisas que as pessoas já sabem. Mas ele também vai tirar do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas. O que são coisas novas? É aquele que eu chamo da azeitona da empada, né? A cereja do bolo. É aquela coisa que o Espírito Santo vai te revelar ali na hora. Aquele entendimento que ele vai te dar acerca daquela passagem que você está lendo. Então o Espírito Santo é dado para nos fazer
cumprir aquilo que nós aprendemos. Mas todo escriba versado no reino de Deus, ele tem que saber coisas velhas, coisas que já foram reveladas, né? E é por isso que nós temos que estudar, é por isso que nós temos que comprar comentários bíblicos, é por isso que nós temos que estudar livros, para aprender as coisas que já foram ditas. Mas a cereja do bolo, e é sempre melhor, eu acho, né? É aquilo que o Espírito Santo vai te iluminar naquela hora. Aquela cereja do bolo, aquela coisa, né, que é especial para a tua mensagem, para a tua leitura. Vamos lá, 2 Timóteo 2,15. Quem achou, pode ler. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha só a vontade de Deus. Se Filipe não fosse esse homem que soubesse manejar bem essa palavra, ele não seria capaz de explicar àquele eunuco o que ele estava lendo. É essa a importância do estudo, né, do aprendizado, para que a gente possa explicar a outras pessoas. É isso que eu falo sempre para vocês. Nós estamos aprendendo, né, vocês estão aprendendo, e eu também, para que nós possamos ensinar a outras pessoas. Por causa disso. E aí, o eunuco vai responder para ele: como eu poderia entender se alguém não me ensinar? Eu preciso que alguém me explique. Eu preciso que alguém me diga, né, o que isso significa. E ele vai olhar para Filipe e vai pedir que Filipe suba, né, naquele carro. Provavelmente ele vai olhar para Filipe e vai ver que ele era um judeu, por sua aparência, por sua maneira de falar. E Filipe vai subir naquele carro e vai sentar-se. Na verdade, eu muitas vezes uso essa passagem para exemplificar a função da igreja, né? Porque quando a gente consegue dividir, se a gente conseguir dividir as instituições da nossa sociedade dentro dos, vamos dizer assim, sem ser cargos, eu não sei exatamente a palavra, que a educação, por exemplo, recebe, a gente poderia dizer que a igreja é um doutor da sociedade. Né? E aí eu me confronto muito e utilizo muito essa passagem para trazer a importância que nós temos como mestres, doutores dentro da sociedade, porque o Estado, né, ele tem a função de alfabetizar, de ensinar, só que nós é que temos a verdade. Nós é que temos a verdade para esclarecer, para letrar o cidadão, seja ele qual for, para trazer o entendimento, a compreensão, porque como ele poder... Estava ali, né? Você pode ir na livraria, qualquer uma delas, você vai encontrar vários livros, você vai poder ler, você vai poder, né? Você falou aí da importância da gente comprar diferentes tipos de literatura para que a gente possa se... Mas nós, igreja, temos a função de ensinar a verdade. Mostrar para ele como que eu vou utilizar esse material. Então é a igreja que tem a função de trazer o esclarecimento daquilo que dentro da sociedade está corrompido. Né? Então a gente tem que se responsabilizar sim por essa obrigação de ensinar a verdade, que muitas vezes não vou dizer apenas porque acho que isso é tudo, mas é só para que vocês entendam. Apenas falar de Cristo, não com o sentido literal da palavra, porque Cristo é o nosso tudo, mas ensinar os princípios, porque tudo que a gente precisa para a nossa vida está aqui. Eu estava até dizendo esses dias para o Bruno, quando eu entrei na faculdade, a princípio eu achava que tudo que falava ali me confrontava. Depois eu comecei a perceber que eu já sabia tudo. Essa era que é a verdade, porque depois de 8 anos de evangelho, não é muito tempo, mas ouvindo ali nos cultos diariamente aquelas palavras, eu comecei a perceber que todos os princípios que a faculdade me ensinava eu já sabia. E isso em todos os sentidos. Na parte de administração, na parte de psicologia, na parte de pedagogia, você já sabe. Porque a Bíblia é o nosso completo. Né? Então eu acho essa passagem é exatamente isso, né? Nós temos realmente essa função. Precisa falar que nós temos que estar preparados para responder a cada um, né, qual a razão da esperança que é em nós. Se alguém te perguntasse hoje por que você segue a Jesus, você já parou para pensar sobre isso? A gente aqui, muitas vezes a gente vem no automático, né, e não para refletir sobre certos questionamentos. Né? Então pare, porque você tem que estar preparado.
É por isso a importância de saber manejar bem essa palavra, de conhecer essa palavra. Conhecer e saber manejar. Porque ela é uma espada. Só que quem não sabe mexer com espada, o que acontece? Corta. Não é isso? Corta-se a si próprio. Mas você tem que saber manejar bem essa espada. Por isso a importância do ensino. Observe, numa faculdade, a gente fica 5 anos na faculdade, vai todos os dias durante a semana. Aqui vocês vêm uma vez cada semana. E olha a luta para vir todos os domingos. Né? Olha a luta que nós temos para vir todos os domingos. Então a gente estuda, na verdade, muito pouco da palavra de Deus. E culto, muito menos ainda, porque culto é um momento ali que você vai adorar, certo que você recebe uma palavra, né? Mas ali você não tem oportunidade de perguntar, você não tem oportunidade de expressar a sua opinião acerca daquele